Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como escolher a melhor refeição pré-treino. A refeição que a gente vai ingerir logo antes de treinar, horas antes de treinar, 1, 2, 3 horas antes de ir para o treino de musculação. Como que a gente vai escolher a melhor refeição para fazer nessa hora, né? Então, olha só. Primeiro é importante a gente entender alguns conceitos, tá? Então, quando a gente fala de um exercício resistido, no caso a musculação, um exercício de alta intensidade, o principal substrato energético utilizado durante esse exercício para contração muscular, o que o músculo vai usar como fonte de energia para realizar a contração, é o quê? É o glicogênio muscular, tá? Esse glicogênio muscular, basicamente, é uma glicose, né? Na verdade, várias moléculas de glicose, tá? Junto com água estocados dentro do músculo, tá? Então, ó, uma molécula de glicogênio, ela vai ter aqui, ó, 1 grama de glicose para aproximadamente 2,7 gramas de água, tá? Isso aí vai ser o que vai formar o glicogênio, certo? Então isso aqui pode variar também, essa proporção. Isso aqui foi retirado de um estudo que foi feito em ratos, tá? Então essa proporção aqui pode variar, mas é aproximadamente isso aqui. 1 grama de glicose junto com 2,7 gramas de água vai formar uma molécula de glicogênio, que ela vai ser estocada dentro do músculo e durante o exercício esse glicogênio vai ser quebrado para ser utilizado como fonte de energia para a contração muscular, certo? Só que tem um ponto. Para esse glicogênio ser formado e estocado no músculo, ele precisa de pelo menos 4 a 6 horas após a ingestão de carboidratos para que isso aconteça, né? Então esses carboidratos que você ingeriu, eles precisam ser digeridos, absorvidos, cair na corrente sanguínea e só assim eles vão ser captados pelo músculo, né? E aí você vai ter a formação do glicogênio, que ele vai ser estocado nesse músculo, para posteriormente ser utilizado durante o exercício, tá? Então, olha só, vocês devem estar começando a entender que, considerando que o glicogênio muscular leva pelo menos 4 a 6 horas para ser formado, depois da ingestão de carboidratos, então você vai utilizar como fonte de energia naquele treino o que você comeu nas refeições muito anteriores, horas e horas antes, e não na refeição pré-treino, na refeição que você faz logo antes do treino, né? Então, normalmente você utiliza como fonte de energia nesse treino as refeições que você comeu no dia anterior até, né? Porque elas já foram devidamente digeridas, absorvidas, captadas pelo músculo e estocadas sob a forma de glicogênio, o carboidrato dessas refeições, né? Então a refeição que você ingere logo antes do treino, ela não vai ser utilizada como fonte de energia para contração muscular. Então por isso que é importante que você tenha uma boa ingestão de carboidratos nas refeições que foram feitas muito anteriormente, tá? Até mesmo no dia anterior, para que você tenha os seus estoques de glicogênio muscular devidamente abastecidos e a sua performance no treino não seja prejudicada, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: apesar da refeição que você comer antes do treino não impactar diretamente na sua performance, porque ela não vai ser utilizada como fonte de energia para contração muscular, apesar dela não impactar diretamente, ela pode ter os seus impactos indiretos na sua performance do treino, tá certo? Por vários motivos, tá? Então, olha só, o que a gente tem que considerar na hora de olhar para essa refeição pré-treino? A gente tem que ver o tempo de digestão dela. Qual que é a composição dessa refeição, tá? Então, olha só, se essa refeição tiver uma grande quantidade de fibras, de gorduras, de proteínas, de lenta absorção, por exemplo. Então, se essa refeição
tiver uma grande quantidade desses macronutrientes aqui, o tempo de digestão dela vai ser mais longo, tá? Porque esses macronutrientes, as fibras, as gorduras, as proteínas, diminuem o tempo de esvaziamento gástrico, né? Retardam o tempo de esvaziamento gástrico, fazendo com que a digestão fique mais lenta e essa refeição demore mais para ser devidamente absorvida, né? E digerida, tá? Então, isso é importante porque se a gente não respeita o tempo de digestão dessa refeição e vai treinar sem a digestão estar bem, não totalmente completa, mas bem adiantada, digamos, você vai ter problema na sua performance do treino. Porque quando você está com o seu processo digestivo ativado, o sangue ele se concentra ali no trato gastrointestinal para que seja feita a digestão. Então você tira sangue das periferias, dos músculos, para ir para o trato digestivo. Então, se você vai treinar com o processo digestivo ativado, você pode passar mal, né, o que é muito comum de acontecer. Só que mesmo que você não passe mal, você vai prejudicar a sua performance no treino porque você vai ter menos fluxo sanguíneo para a musculatura, né? Então, mesmo que você não passe mal, mesmo que não sinta nada tão significativo, a sua performance ela tende a ser menor porque você tem menos fluxo sanguíneo para a musculatura e mais fluxo sanguíneo concentrado ali no trato gastrointestinal para que seja feita a digestão. Então é importante que você respeite um devido tempo de digestão para essa refeição. Isso vai variar muito de acordo com a refeição. Então, quanto mais disso aqui tiver na refeição, quanto mais fibra, quanto mais gordura, quanto mais proteína tiver nessa refeição e quanto mais volumosa também for essa refeição, maior o tempo que você tem que esperar até ir treinar. Então, se for uma refeição realmente que tem bastante disso aqui, muito pesada, você pode ter que esperar até 3, 4 horas para ir treinar, dependendo do caso, né? Então, é importante você pensar em tudo isso caso você não tenha todo esse tempo disponível para ir treinar. Então, se você precisa ir treinar 1 hora depois de comer a refeição pré-treino, talvez seja interessante pensar em uma refeição líquida, uma proteína de mais rápida absorção, tipo um whey protein. Ou então, se você pode ir treinar até 2 horas depois de fazer a refeição pré-treino, você pode simplesmente fazer uma refeição normal ali com arroz e frango, por exemplo, né, sem grande quantidade de fibras, gorduras e proteínas, para que a digestão seja um pouco mais rápida e você não tenha que esperar tanto para ir treinar, tá certo? Então esse ponto de considerar o tempo de digestão da refeição pré-treino é bem importante e pode impactar de forma indireta na sua performance do treino, tá certo? A gente tem que considerar o seguinte também. Como eu falei, o glicogênio muscular ele demora 4 a 6 horas aproximadamente para ser devidamente formado, né, e estocado no músculo. Isso porque o processo digestivo vai demandar um certo tempo, a absorção desse carboidrato e tudo mais. Só que se você come um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, que ele gera uma rápida que ele é rapidamente absorvido e ele gera ele gera um rápido aumento da sua glicemia, dos seus níveis de glicose no sangue, você pode acelerar o processo de formação do glicogênio muscular, tá? Então, um carboidrato de alto índice glicêmico significa que ele é rapidamente digerido e absorvido e cai na corrente sanguínea e gera uma elevação rápida da glicemia, tá? Então, isso vai fazer com que o glicogênio tenda a ser formado mais rápido quando você ingere carboidratos desse tipo, de rápida absorção, tá? Só que também tem o ponto que, ao mesmo tempo que isso pode otimizar e fazer com que o glicogênio muscular seja formado mais rápido, então se você, por exemplo, vai treinar ali, por exemplo, você fez um treino agora e vai fazer um treino logo em seguida depois. Você vai fazer uma refeição e vai fazer um treino logo em seguida depois. Esse treino que você fez aqui, você já depletou os seus estoques de glicogênio muscular bastante. Você utilizou bastante seu glicogênio muscular como fonte de energia nesse treino. Então, para o próximo treino, você precisa abastecer rápido os seus estoques de glicogênio. Então, pode ser interessante essa estratégia de utilizar carboidratos de alto índice glicêmico
para que o glicogênio seja formado mais rápido, não demore tanto, tá? Mas fora isso também não tem muita necessidade de fazer esse tipo de estratégia caso não seja um caso semelhante a esse aqui, né? Que você precisa ter um abastecimento mais rápido dos seus estoques de glicogênio. Já que se você teve ingestão de carboidratos boa nas refeições anteriores, seus estoques de glicogênio muscular já vão estar bem abastecidos, tá? Só que isso também tem um problema, o inconveniente de que se você manda muito carboidrato de alto índice glicêmico ou uma grande quantidade de carboidratos mesmo, né, na refeição pré-treino, você pode ter um estímulo muito grande da insulina, né? Porque a gente sabe que quando a glicemia eleva bastante, quando a gente aumenta os níveis de glicose no sangue, que acontece quando a gente ingere uma grande quantidade de carboidratos, os níveis de insulina também aumentam bastante. E se esse carboidrato ele for de índice glicêmico muito alto, for de muito rápida absorção e elevar muito a glicemia muito rápido, a insulina também vai elevar muito rápido. Então a gente tem ali ó, a elevação da glicose, né? E a insulina ela também vai lá e se eleva bastante. O que a insulina faz? A insulina pega essa glicose e coloca para dentro da célula. Tira do sangue e coloca na célula. Então, o que acontece? Quando você tem a insulina agindo, né, a glicemia vai diminuir. Né? Ela tende a diminuir. Claro que não vai ser assim. Ela vai diminuir até a normalidade. Né? Só que, por exemplo, a gente tem que considerar o seguinte. A sua glicemia normal, ela tá aqui, por exemplo. Tá? Essa é a sua glicemia normal. Você está ali estável, né? Você comeu, deu um pico nessa glicemia, a insulina também deu uma elevação bem significativa, e aí por conta dessa insulina elevar bastante também, você também pode ter uma queda até maior dessa glicemia. Isso seria mais ou menos uma hipoglicemia de rebote, depois de uma hiperinsulinemia, né? A insulina eleva bastante, tira muita glicose do sangue e coloca dentro da célula, a glicemia diminui bastante e você pode ter sintomas leves de hipoglicemia, tá? Não é uma hipoglicemia, mas seria algo semelhante porque a sua glicemia faria uma redução mais abrupta, né? Ela iria reduzir bastante justamente por conta desse pico de insulina, né? A insulina dá um pico e aí isso gera uma redução significativa da glicemia, o que pode gerar sintomas como letargia, né? Você fica mais cansado, aqueles clássicos sintomas que você tem logo após o almoço, por exemplo, né? Muito comum depois do almoço você ficar mais cansado, letárgico, né? Querendo descansar um pouco. Isso é por conta desse efeito de um aumento muito grande ali da glicemia, aumentando bastante a insulina, que gera, consequentemente, uma diminuição mais significativa da glicemia, e você fica mais letárgico, né? Fica mais cansado ali, isso pode prejudicar a sua performance no treino, tá? Então também é um ponto que a gente tem que se atentar. Com a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico logo antes do treino, ou uma grande quantidade de carboidratos mesmo, né? Que faria uma grande elevação da insulina. E também a gente tem que considerar o seguinte, a refeição pré-treino, ela também pode ter um efeito poupador de glicogênio muscular, tá? Porque olha só, durante o exercício a gente tem a utilização pelo músculo, né, para contração muscular do glicogênio muscular, tá? A gente tem também ali o glicogênio hepático, né, que vai ser o mesmo princípio, vai ser o glicogênio só que armazenado no fígado. Esse glicogênio hepático, ele é usado para fornecer glicose para outros tecidos, como o cérebro, por exemplo, como as hemácias, né? Enfim, para manter a glicemia também. Então, o glicogênio muscular é usado principalmente para contração muscular e o glicogênio hepático para fornecer energia para esse tipo de célula, né? Para o cérebro, para as hemácias, para manter a glicemia, enfim, tá? Então, se você, por exemplo, não faz uma refeição pré-treino, ou então não tem uma quantidade boa ali de carboidratos na refeição pré-treino, o que pode acontecer? Você vai utilizar
mais glicogênio hepático, né, para fazer a manutenção dessa glicemia, para fazer o fornecimento de glicose para o cérebro e tudo mais. E você também pode utilizar um pouco do glicogênio muscular para fazer o fornecimento de energia para esses outros tecidos e células, caso o glicogênio hepático se esgote. O que pode acontecer no caso de um jejum mais prolongado, por exemplo, ou no caso de você vir consumindo refeições anteriores com menos quantidade de carboidratos, o glicogênio hepático pode se estar bastante depletado, né, estar bastante diminuído os estoques de glicogênio hepático, e com isso você teria que usar um pouco do seu glicogênio muscular para fornecer glicose, para fornecer energia para o cérebro, para as hemácias, para esses outros tecidos, e com isso você tenderia a perder um pouco de performance, né? Porque você não teria todo aquele glicogênio muscular disponível para ser utilizado para a contração muscular em si, que é o importante para a gente performar melhor no exercício, tá? Então, a refeição pré-treino, ela teria esse efeito poupador de glicogênio muscular, porque por mais que ela não fosse usada para contração muscular, ela vai ser lentamente liberada, né, na corrente sanguínea e colaborar para a manutenção dos níveis de glicemia, né? E esse carboidrato ingerido antes do treino, colaborando para a manutenção da glicemia, você faz com que o glicogênio muscular seja mais direcionado para a contração muscular mesmo, e não necessariamente precise ser utilizado para manutenção da glicemia, por exemplo, tá certo? Então, é interessante você ter uma ingestão de carboidratos, fazer uma refeição pré-treino logo antes do treino para você ter esse efeito, tá? Só que também tem o seguinte, que esse efeito aqui, ele vai ser mais importante, ele vai ser mais relevante quando a gente fala de treinos com duração superior a 60 minutos, tá? Treinos com duração inferior a 60 minutos, você não vai ter um efeito tão significativo assim, uma necessidade tão significativa de ficar fornecendo tanta glicose para o cérebro ali, para outros tecidos e tudo mais. Então é um exercício que não tem uma demanda energética tão alta assim e possivelmente você não teria tanta diferença em fazer esse treino em jejum ou alimentado, né, depois de fazer uma refeição pré-treino, não faria tanta diferença assim, porque justamente a demanda energética desse treino não é tão alta, tá? Só que treinos com duração superior a 60 minutos, por conta da alta demanda energética e tudo mais, existem recomendações, né, para que se ingira 1 a 4 gramas quilo de carboidrato 1 a 4 horas antes desse treino, tá? Quando esse treino tem duração superior a 1 hora, a 60 minutos. Então, você teria benefícios ingerindo aí 1 a 4 gramas quilo de carboidrato 1 a 4 horas antes do treino. Por mais que seja mais importante ainda você ter uma ingestão nas horas mais anteriores ainda, né? Num tempo bem, bem mais como é que fala? Um tempo muito mais anterior, né? Para que você tenha a formação do glicogênio muscular, que vai ser o principal ponto para que a gente tenha melhora da performance no treino. Essa refeição pré-treino ela também pode ser importante por conta desses efeitos que eu falei, de poupar glicogênio, né? Então você vai ter ali o carboidrato sendo liberado gradativamente na corrente sanguínea, ele vai colaborar para ir fornecendo energia para outras células, né? Para o cérebro, para as hemácias, para manter a glicemia constante, né? E com isso você poupa tanto o glicogênio muscular quanto o glicogênio hepático também, né? E isso é interessante para que você tenha uma melhor performance no exercício. E agora em relação a treino em jejum, né? Como que funciona? E se eu não quiser fazer uma refeição pré-treino, ou eu não puder fazer uma refeição pré-treino, eu não tiver essa disponibilidade, eu precisar acordar e ir direto treinar depois de um período muito curto de tempo, como é que eu faço, né? Então, isso vai depender muito da duração do treino. Então, a gente pode dividir aqui em 2 pontos, né? Em 2 casos. Então, primeiro caso, treino com duração inferior a 60 minutos.
Treinos de até 1 hora. Treinos de até 1 hora não tem problema nenhum você treinar em jejum, desde que haja uma boa ingestão de carboidratos nas horas anteriores. Por exemplo, se você vai treinar em jejum logo pela manhã, é importante que você tenha uma boa ingestão de carboidratos antes de dormir. Então, se você ingeriu uma boa quantidade de carboidratos antes de dormir, na última refeição do dia, você pode ir treinar em jejum tranquilamente, sem nenhum prejuízo, caso esse treino tenha uma duração de até 1 hora, tá? Até 1 hora e meia, dependendo, ainda não vai ter tanta diferença assim, tá? Então, nesse caso de um treino com uma duração inferior, você pode ir treinar sem comer nada tranquilamente, que você não vai ter tendência a perder performance, justamente por conta da demanda energética desse treino não ser tão alta, tá? Também vai depender da intensidade do treino e tudo mais, enfim, né? Mas o mais importante, né, o que a gente vê nas recomendações é em relação à duração desse treino. Porque qual que é o ponto? Quando você vai treinar em jejum, o que acontece? Você tem ali, ó, o glicogênio muscular e você tem o glicogênio hepático, né? Então, são as duas formas com que a glicose ela é estocada no nosso corpo, principalmente aí no glicogênio muscular e hepático, no músculo e no fígado, né? Então, o glicogênio muscular, como eu já falei, ele é usado principalmente para contração muscular e o glicogênio hepático para fornecer glicose, energia para outros tecidos. Então, durante o sono, né, por exemplo, você comeu bastante carboidrato e foi dormir. Durante o sono, o glicogênio muscular vai estar totalmente preservado, porque você não tem contração muscular. Então, ele vai permanecer cheio, né? Você vai acordar com os estoques de glicogênio muscular cheios, tá? Só que o glicogênio hepático, ele foi utilizado durante o sono para manter o fornecimento de glicose para o cérebro e para os outros tecidos, tá? Então, quando você acordar, os seus níveis de glicogênio hepático vão estar depletados, vão estar baixos, tá? Então, você vai ter baixos níveis de glicogênio hepático e altos níveis de glicogênio muscular, quando você acorda em jejum, tá? Então, em jejum, esse vai ser basicamente a situação dos seus estoques de glicogênio, tá? Então, por isso que eu estava falando, se o treino ele tem uma duração curta, não tem problema os seus estoques de glicogênio hepático estarem baixos, porque você está com os estoques de glicogênio muscular altos, né? E provavelmente um treino com essa duração não vai depletar completamente os seus estoques de glicogênio muscular. Então, mesmo que você utilize um pouquinho ali do seu glicogênio muscular para fornecer glicose para o cérebro, para os outros tecidos e tudo mais, isso não vai tender a prejudicar tanto a sua performance. Os estudos mostram justamente isso, que treinos em jejum com até 60 minutos não tendem a ter um prejuízo tão significativo da performance. Mas quando você está falando de treinos com duração mais longa, com duração superior a 60 minutos, aí você já pode começar a ter uma demanda maior de glicogênio muscular e aí você pode ter a sua performance prejudicada, né? Porque você vai ter muito glicogênio muscular sendo fornecido para o cérebro, para manter a glicemia, para esses outros tecidos, e isso pode prejudicar a disponibilidade de glicogênio para a contração muscular, prejudicando a sua performance, né? Qual que seria uma saída para esse caso, né? Caso você realmente não consiga fazer uma refeição pré-treino, você precise ir treinar em jejum, só que o seu treino dura mais que 1 hora, né? É um treino realmente mais longo, exaustivo, né? O que você pode fazer para minimizar a perda de performance nesse caso? Você pode utilizar uma suplementação de carboidratos intratreino, né? Então isso é extremamente válido, demonstra aí melhora da performance em treinos com duração superior a 60 minutos, 1 hora e meia principalmente, né? Acima de 2 horas até, aí já começa a ficar praticamente obrigatório quase a suplementação de um carboidrato intratreino para que você otimize ao máximo a sua performance naquele exercício, né? Porque justamente é pelo que eu estava falando. Não é porque esse carboidrato que você vai ingerir logo antes do treino ou durante o treino
Não é que ele vai ser utilizado para contração muscular, porque não dá tempo dele ser estocado no músculo sob a forma de glicogênio. Não dá tempo. É muito rápido, né? Só que indiretamente ele vai colaborar para a manutenção da glicemia, para o fornecimento de glicose para o cérebro, para as hemácias, para as células, para os tecidos do corpo, e isso poupa o glicogênio. Isso poupa o glicogênio, faz com que o glicogênio seja mais direcionado para a contração muscular mesmo, né? Além de que também, nesse caso de um treino em jejum, você utilizar uma suplementação intratreino, você favorece o controle dos níveis de cortisol, né? Mantendo os níveis de cortisol mais controlados, né? E isso favorece o sistema imunológico, por exemplo, tá? O cortisol ele tem um efeito supressor no seu sistema imunológico, então manter os níveis de cortisol muito elevados pode prejudicar essa questão, tá? Que é muito observado em maratonistas, por exemplo, indivíduos que têm exercícios com duração muito longa, muito extenuantes, eles podem ter uma certa imunossupressão justamente por conta do grande aumento dos níveis de cortisol. E isso pode ser amenizado com uma ingestão de carboidrato intratreino, por exemplo, tá? Então, por isso que é interessante você, nesses casos, ter uma ingestão de carboidratos antes do treino, numa refeição pré-treino, ou durante o treino, um carboidrato de rápida absorção, como maltodextrina, ou o próprio açúcar também, né? Dextrose também, são opções de carboidratos de rápida absorção, de alto índice glicêmico, que podem ser utilizados como intratreino, né? Para que você tenha a otimização da performance nesses casos, certo? Então, pessoal, basicamente é isso, né, sobre a refeição pré-treino. Então, esses são os pontos que a gente tem que considerar na hora de escolher a refeição pré-treino ou na hora de escolher não fazer uma refeição pré-treino e ir treinar em jejum. A gente tem que considerar tudo isso para que a gente tenha o máximo da nossa performance no exercício, né? Não tenha um prejuízo da performance, né? E basicamente é isso. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te agregou algum conhecimento, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos, comenta aí também, que eu sempre dou uma olhada. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.